Sim, vamos que vamos! Bora começar o sabadão muito bem informado de tudo que acontece no Vasco? Peço aquela moral, aquela gentileza para você se inscrever. Conheceu agora o canal Bancada do Gigante da Colina? Te mantém muito bem informado todos os dias de tudo que acontece no Vasco. Então, ó, se inscreve, aquele joinha ajuda muito, sininho ativado para você não perder nada do que acontece do nosso Vascão. E o Vascão da Gama está muito próximo de anunciar mais um reforço para a continuidade da temporada. Trata-se do meio atacante Bruno Tubarão, que pertence ao Red Bull Bragantino. Ele que nessa temporada tem 24 jogos, 1 gol e 1 assistência. O jogador está muito próximo de assinar contrato com o Vascão da Gama. O Vasco que segue mapeando o mercado, saindo de muitos jogadores. O próprio Getúlio já despediu do Vasco, já não pertence mais ao Vasco, vai para o futebol japonês, e outros mais saindo. O próprio Everton já está no bid do Internacional, não é mais jogador do Vasco. O Vasco fazendo a limpa e trazendo novos jogadores. Infelizmente, como o próprio jornalista do SBT Sport Rios, o Lucas Pedrosa, falou, enquanto não passar a 777, o Vasco vai estar fazendo apostas porque não tem dinheiro. É a grande realidade. Ou seja, o Vasco se livra de alguns jogadores que não deram certo e está contratando mais. Esperamos que esses jogadores que estão chegam para reforçar o elenco. O jogador do Galo já está ok, chegou ao Vasco, Fábio Gomes. Um jogador que tinha, vale o destaque, o Hulk como titular, tinha pouquíssimas oportunidades, nos treinos estava jogando muito bem, mas como bancar o Hulk e o Sacha era reserva imediato de Hulk. Chegou o Fábio Gomes, está chegando agora o Bruno Tubarão e outros jogadores estão sendo mapeados pelo Vasco da Gama. Jogador PV, que está para vir do Inter também, vascaíno, tem foto do seu pai, ele com camisa do Vasco, do seu pai comemorando. É um jogador que pode render e muito também ao Vasco da Gama. O Vasco segue ali no mercado de transferência, reforçando o elenco que tem algumas dificuldades e precisa se reforçar. E ontem à noite fomos pegos de surpresa mais uma vez. Administrações pífias do Vasco, a grande realidade, aconteceram durante anos. O Vasco não está no fundo do poço à toa. E o Vasco deve 5 milhões de reais ao ex-atacante Max Lopes. Informação trazida pelos nossos amigos da Atenção Vascaíno. Para não sofrer outro transfer ban, outro já de cara, o Vasco teve que desembolsar 1,8 milhão. E para variar, foi um pagamento de emergência, foi corrido. O Vasco pode ter um certo atraso na folha salarial, infelizmente. Após estarmos navegando em mares calmos, começam a chegar as contas. E o Vasco caminha também para o dia 7 ter a votação da SAF, porque agora ela se torna ainda mais urgente para poder caminhar com as próprias pernas e acertar essas dívidas atrapalhadas que foram feitas, infelizmente. Mais uma é do Gustavo Torres, aquele atacante que chegou no Vasco, mal jogou, e o Vasco deve 200 mil para ele também. E outras dívidas milionárias, como do Endo, que passa de 10 milhões de reais. O fundo do poço não chegou à toa. Nós vamos acompanhar como vai ser resolvido isso, você vai acompanhar aqui no canal. Então, por um triz, mais um transfer ban não acontece no Vasco. Esperamos que no sábado, durante o sábado, tenhamos melhores notícias. E claro, saindo notícia, você fica sabendo aqui no canal. Forte abraço, vamos que vamos.